Isabel Baião de Sá Gomes e por casamento Pena, mas conhecida nestes meios por Ana Isabel Baião ou Sá Gomes. Nasci a 8 de outubro de 1958, em Lisboa, na maternidade Alfredo da Costa, na fábrica, que era a fábrica do nosso tempo. Fui com 4 anos para o Colégio Sagrado Coração de Maria, para a pré-primária, onde já tinha andado a minha mãe, mas a minha mãe tinha andado interna e depois externa, e eu ainda apanhei uma parte de... Eu nunca tive interna, mas apanhei uma parte de internato ainda. O que parece que não, depois vocês vão perceber, dá para ir tendo alguma consciência das diversidades da sociedade que se mantêm hoje, mas que naquela altura eram claramente marcantes. Havia as meninas e as outras. As meninas e as pessoas e as raparigas que também estudavam, que eram nossas colegas, mas que vinham da província e que tinham que limpar a porcaria que nós fazíamos, o que é uma coisa bestial, não é? Portanto, elas eram nossas colegas de turma, vinham mais velhas, portanto não vinham tão pequeninas, portanto eu apanhei-as na primária, mas apanhei miúdas com 6 anos, 7 anos, 8 anos, que vinham da província, não tinham maneiras de estudar, como os rapazes iam para os seminários, como forma de ascensão social e de estudar. As raparigas vinham para os colégios e pagavam os estudos trabalhando. Portanto, isto, um bocadinho de atenção. É preciso perceber que os colégios católicos, porque os outros eu não conhecia, e ainda hoje conheço mal, todos os colégios católicos não eram todos iguais. Portanto, tínhamos desde as coisas mais conservadoras que Deus ao mundo deitou, até às coisas mais para a frentex que Deus ao mundo deitou. O meu colégio era muito mais à frente do que qualquer liceu ou qualquer escola primária do regime, portanto, dos públicos. Portanto, nós tínhamos que usar farda, quando eu era pequenita tínhamos que usar farda, mas até isso foi acabando com os tempos. As freiras usavam um hábito, tipo aquelas coisas que vocês mais novos depois passaram a chamar os pinguins, e depois passaram só a ter lenço e saias curtas, e depois passaram a vestir como as pessoas normais. Quando foi do 25 de Abril, cada freira vestia como ela quisesse. Havia as velhinhas que continuavam a vestir a pinguim, muito pouquinhas, porque entretanto já tinham morrido. Depois as outras a vestirem com fato azul e camisa branca ou bege, mas com saia curta. E a maior parte delas, das mais novas, e vestiam calças, saias, vestidos, vestiam como as pessoas normais. Nós ali aos 12 anos fizemos um disparate que foi tirar as fardas, todas. Eu hoje percebo que é um disparate e que nós percebemos rapidamente que era um disparate. Porque como havia muita diferença social, não havia bata sequer, porque nós fizemos uma RGA. Está a ver? Isto num colégio, fazer RGAs, não é? Isto não é um colégio normal. Fizemos uma RGA e abolimos as fardas. Isto no vosso equivalente ao vosso 5º, 6º ano. Portanto, o meu primeiro ano do ciclo. 68, por aí, 70, sim. Abolimos as fardas. Fardas, não há fardas para ninguém, não há batas para ninguém, não há não sei o quê, cada um veste como lhe apetece e não sei o quê. Depois percebemos muito rapidamente, logo nesse ano, que realmente a competição pelas roupas, aquilo era uma coisa muito complicada. Então voltámos outra vez a fazer uma RGA, andámos para trás outra vez, e passou a ser obrigatório usar bata.
que já era uma coisa que via nos liceus cá fora. Haver uma bata branca ou uma bata... Nós adotámos as batas cinzentas e toda a gente tinha que usar bata. Depois, a partir do nosso 6º, 7º ano, dos mais crescidos, nunca mais ninguém usou bata. Foi como a história do fumar. São coisas que para vocês hoje isto é outra vez, não é? Porque o pessoal agora não fuma, não é? E os antifumadores. Mas a história do fumar, nós fumávamos todas às escondidas. Não havia hipóteses nenhumas, não é? Toda a gente sabia. Mas era muito complicado. Era muito complicado para as freiras arranjar assim formas de resolver o problema. E então fomos nós que impusemos que, a partir do 5º ano do liceu, portanto do vosso 9º ano, tínhamos um sítio, as crescidas, os 6º e 7º anos, tinham direito a fumar sem ser às escondidas. E portanto tínhamos um espaço de fumo. Isto, por exemplo, não existia nos liceus vulgares, não é? Cá fora. Ainda tínhamos, agora já não, é um colégio misto, mas eu ainda sou do tempo de ser só um colégio de raparigas. Só tínhamos rapazes e raparigas na pré-primária. Só a pré-primária, depois da primeira classe até ao 7º ano do liceu, éramos só raparigas. Ainda apanhei um bom percurso de internas, pessoas internas, raparigas internas, umas dessas que tinham que ser internas mesmo porque vinham da província, outras porque por vontade dos pais ou porque os pais eram de fora, eram de longe, etc. E portanto convivíamos neste contexto. Tivemos uma sorte danada porque tivemos freiras incríveis, tivemos mestres de classe incríveis, pessoas que vocês não têm que conhecer, nem sequer são muito conhecidas, mas que no mundo católico progressista são muito conhecidos. Por exemplo, a Ramilda, que eu falo aí, que foi a minha mestra de classe, a Helena Neto, que toda a gente conhece depois por causa das PRPs, foram todas minhas mestras de classe. Professores que eram despedidos do público por incentivo à figura para o regime, as freiras davam-nos emprego. Tivemos o Barata Moura, por exemplo, um caso mais conhecido, não é? A OPAN, uma coisa fantástica que nós tínhamos, que era a Organização Política e Administrativa da Nação, que era uma disciplina muito, muito interessante. E claro que o Barata Moura não nos deu nada da OPAN, não é? Portanto não tínhamos, demos outras coisas. Deu-nos os conceitos de liberdade, os conceitos, mas isto já era no 6º e 7º ano. Falávamos de atividade política à vontade na escola. É assim, os professores eram os de filosofia, nós tínhamos a psicologia integrada na filosofia, os de filosofia, os de português, por exemplo, pequenas coisas. Os Lusíadas, uma parte... O canto nono estava no index, portanto não se podia dar. Nós demos. Parece que não, são pequenas coisas. Por exemplo, quando foi da Capela do Rato, em 72, e que foram presos uma data de antifascistas católicos, o Luís Moita, o Nuno Teutónio, o Xaxão, foram todos presos nessa altura. Por exemplo, foi no colégio que fizemos o abaixo-assinado para levar ao patriarcado em Estêncil, que vocês também não têm que saber o que é, aquilo era uma coisa, era assim uma coisa muito engraçada, à mão.
batia-se uma máquina de escrever em branco, num papel tipo de cera, e depois punha-se numa roldaina, uma roldaina, e dava-se à manivela e aquela coisa, imprimia nas folhas. Fizemos, por exemplo, o abaixo-assinado. E das primeiras pessoas que assinaram o abaixo-assinado foi, por exemplo, a Ramilda, que era uma freira do colégio. Foi a Helena Neto, que foi uma freira do colégio. Havia muitas, a maior parte eram professoras, mulheres, mas laicas, a maior parte delas. Depois tínhamos as mestras de classe, que eram todas freiras. Depois, a partir de uma determinada altura, nós tínhamos os chamados retiros. E havia os retiros das betas, que nós considerávamos as betas, que iam para lá retirar-se mesmo e fazer muita meditação. E depois tínhamos os retiros, aqui éramos muito rígidos. Claro que havia alguma liderança da parte mesmo dos jovens, havia bastante liderança, quer dizer, assim, nos retiros do Bento havia pessoas que não iam porque nós não deixávamos, por razões políticas, por razões ideológicas, pelos conteúdos dos retiros que não tinham nada a ver com... Nós, nos retiros do Bento, discutíamos as BACs, os boletins anticoloniais. Nós estávamos ali a fazer... que eram feitos... essa feita na casa da Sérgio Cabral. E como era muito miúda, como era muito pequenita, era porreiro, porque dava menos nas vistas. Portanto, eu na minha pasta, além dos livros, havia BACs. Por baixo da minha cama havia BACs, entre o colchão e a rede, e o colchão e a estrutura da cama, havia BACs, e portanto era relativamente fácil fazer a distribuição destas coisas por uma miúda pequena. Era muito mais perigoso com pessoas crescidas. Pois também é preciso perceber que o colégio ficava e fica ao pé do técnico. O técnico, nós apanhamos ali os anos 70, com a invasão do técnico pelos PIDs e o fecho do técnico. Portanto, tudo isso, e estamos ali a 100 metros. Estamos a 100 metros de tudo isto. Temos vários sítios que eram poisos de antifascistas. O Café Império, temos a Mexicana, Nós aprendemos desde muito cedo a identificar os PIDs, não é? Que andavam... Eles também não eram muito expressivos, também eram relativamente fáceis de identificar. Estavam sempre atrás dos jornais, tinham sempre óculos e tinham sempre um sobretudo muito específico. Portanto, eles era muito fácil, estavam normalmente sozinhos nas mesas dos sítios. Uma das coisas que fazíamos era cantar em francês, por exemplo. Dizíamos que os gajos eram tão burros que não sabiam outra língua senão o português, portanto procurávamos não cantar na rua canções que fossem portuguesas. E andávamos em grupo, em bando. O que para a época era tudo uma manifestação. Mais do que 3, aquilo era sempre uma manifestação. Portanto, éramos interpelados, vá meninos, vamos Pela polícia? Pela polícia, sobretudo pela polícia. Pela polícia que estava à frente do técnico a tomar conta do técnico, não é? A gente passava à frente deles a cantar o hino do desertor. Era porra. Para vocês perceberem também um bocado o ambiente, não é? Porque as coisas não nascem do nada, nada nasce do nada.
Eu, de facto, não nasci numa família onde se falasse de política. O meu pai era um marcelista convicto, um antissalazarista convicto também, um marcelista convicto, que achava que o Marcelo Caetano iria resolver uma data de coisas e que ia liberalizar esta história, esta coisa aqui, o que não foi verdade. Antes, pelo contrário. Toda a parte, até mais à direita do Marcelo, que continuou cá, começar pelo Presidente da República, não é? O Américo Tomás, e toda a sua tropa, estavam de pedra e cal, e é evidente que houve um agravamento ali entre 71, um agravamento até 74 das prisões da violência, sim, da violência contra manifestações, etc. Portanto, as nossas missas eram missas muito pouco ortodoxas. Eram missas com pão, com vinho, com pessoas sentadas no chão. Portanto, as missas do colégio não. Mas eu deixei de ir às missas do colégio por uma... As missas do colégio eram missas tradicionais. Nós à sexta-feira tínhamos sempre missa, tínhamos que nos pôr em fila, ir até à capela que tínhamos no colégio. E há uma altura, um dia qualquer, e eu levava aquilo muito a sério. Tudo em que me metia, levava tudo muito a sério. E aquilo também. E há uma altura em que o dia qualquer que cheguei atrasada, e cheguei atrasada para aí 5 minutos. Já não apanhei a fila, já tive que ir diretamente para a capela. E eu que achava que aquilo era mesmo a sério, que era uma coisa a sério, fiquei cá atrás, porque já não ia para o sítio das miúdas, e fiquei cá atrás, que era onde ficavam as professoras e as freiras mais importantes. E por isso, simplesmente, aquilo foi um desastre. Foi a razão porque eu nunca mais pus os pés numa missa. E depois, também não era fácil. Há que reconhecer que não era fácil. Não era mal criada, não me portava mal, não fazia muitas coisas, mas é assim, se eu não quero, não quero. E aquilo foi um farrabadó de andar a dizer mal desta e daquela e do outro. E isto, para uma miúda que levava aquilo a sério, acabou a conversa. Não há missas mais para ninguém. Comecei nessa altura, as freiras disseram-me: está bem, ok, não me castigaram, só que vais ter que ficar na sala de aula a fazer trabalhos. Ao princípio ainda me punham lá uma freira qualquer a tomar conta, ou uma auxiliar, ou outra coisa qualquer. Depois deixaram porque eu continuava a não ir à missa e fazia os trabalhos e não ia para o recreio brincar, não fazia essas coisas, mas nunca mais pus os pés na missa do colégio. O que é mais um aspecto da abertura do colégio. Porque o colégio podia-me ter despedido naquela altura, quer dizer, chamar os meus pais. Eu nunca me lembro dos meus pais irem ao colégio. Por nada. Nunca me lembro. O início da atividade política. Qual é que é o momento? O contexto é este. E repara, nós vivíamos numa cidade que era uma cidade rodeada de bairros de lata. Cheios de bairros de lata por tudo o que é lado. Tudo o que é hoje o Alto Pina era um bairro de lata. Tudo o que são Alaias eram bairros de lata. A cidade tinha uma configuração completamente diferente daquela que hoje vocês veem. Então, isto pelas freiras, nós meninas deviam aprender a caridadezinha, isto de certa forma, não é? Fazíamos a caridadezinha. Mas com as freiras que eram as minhas mestras de classe, as coisas eram feitas de outra maneira. Portanto, nós íamos aos bairros, realmente, mas fazíamos programas de alfabetização
tínhamos... Claro que também levávamos roupas para as crianças e também levávamos roupas para as pessoas e levávamos cabazes de comida e etc. Mas não era como é... Mas era muito mais do que isso. Portanto, não andávamos ali a pô-las de joelhos a rezar a Ave Maria para ver se ficam mais riquinhas, coitadinhas, não é? Portanto, não tínhamos nada a ver com isso. Portanto, tínhamos uma intervenção social dentro dos bairros. E isto foi verdade logo no primeiro ano do ciclo. Por iniciativa do colégio. Por iniciativa do colégio. Fazíamos campanhas, fazíamos o zip-zip. Não sei se alguma vez passou pelo canal auditivo. Por exemplo, fazíamos os bonecos do zip-zip nos trabalhos manuais para podermos fazer quermesses, para poder arranjar dinheiro para fazer coisas do outro lado. Portanto, tínhamos objetivos e tínhamos grupos, de certa forma, de intervenção. E isto tinha a ver com o humanismo e a base cristã, humanista cristã. E que eu mantenho ainda hoje. Depois de ter passado estes anos todos, já cheguei aos 65, mantenho essa base de valores, de princípios da reciprocidade, de partilha, que depois vem muito consolidar com a questão dos valores democráticos, dos valores anti-guerra colonial, vai-se crescendo nisso, não é? O Bento começa a ir lá para o colégio por volta dos meus 12 anos, portanto é aí que eu entro na política propriamente dita. O Bento não dava aulas, o Bento ia aos sábados lá fazer as missas dele, que eram diferentes das missas, e eu essa já ia. E fazíamos reuniões onde discutíamos basicamente o nosso material de estudo eram os boletins anticoloniais e toda a literatura que vinha das guerras anticoloniais, não é? Portanto, as coisas do Amílcar Cabral, as coisas do Agostinho Neto, as coisas e que eram editadas em França e que depois eram aqui clandestinamente feitos pelo SIDAC no colégio, no espaço físico do colégio, sim. Já com rapazes, já com homens que eram normalmente frades ou simpatizantes dos frades, portanto, e que tínhamos um espaço. Esse material era proibido para todos. Proibidíssimo para toda a gente, portanto. Algumas ilegalidades. Não, era tudo ilegal. Aquilo era tudo ilegal. Aquilo era tudo ilegal, não havia, até a missa era ilegal, portanto, aquela coisa não havia legalidade nenhuma. Só mais tarde é que eu comecei a ir, lá para os 13 anos, comecei a ir a coisas, a encontros nos próprios conventos, nos dominicanos, quando me comecei a mexer melhor na cidade. Eu antes ia a pé para o colégio e depois ir para Benfica, aquilo já era um bocado complicado. Já era mais complicado. É que os transportes não eram como eram agora, não é? A gente andava muito a pé. E não havia tantos carros. Não havia tanta confusão. O mundo era outro, realmente. A questão da liberdade de expressão e a questão são questões centrais. A guerra colonial, o fim da guerra colonial e a questão da liberdade. A liberdade de reunião, de associação, de dizer o que se pensa, etc. Isto são fulcrais. E a guerra colonial por inerência. É por inerência. Os grandes combates eram os grandes combates. Depois vem tudo por acréscimo, porque liberdade de expressão é direito à greve, direito
o direito a publicar-se, quer dizer, nós passávamos o tempo todo, tudo que comprávamos, éramos avisados para comprar na Umeiro, íamos ao Umeiro com o Zé Ribeiro, íamos lá buscar as suas coisas, porque ele tinha aquilo escondido, porque entretanto a Pide já lá tinha, mas ele na cave tinha aquela coisa escondida, que era para nós distribuirmos, e eu dava imenso jeito, porque como era das mais novas. Epá, eu normalmente era o Bento ou o Nuno Teutônio Pereira, que são os grandes mestres. Ao Bento eu sempre perguntei, ainda hoje me chama a menina dos porquês, porque que é assim, porque que é de outra maneira. Lá está esta com a menina dos porquês. Mas, curiosamente, o Nuno Teutônio Pereira, e isso não me perguntem porquê, porque tem a ver com estruturas de personalidade. Sempre que dizia Ana, vai, encontra-te naquele sítio, vai aparecer uma pessoa que vai ter contigo e tu vais dar este saco, eu por isso simplesmente fazia e não discutia nem porquê, nem quem, nem como, nem onde, nem depois, nem nada. E a única pessoa que eu não perguntava porquê qualquer coisa era de facto o Nuno Teutônio Pereira. Era o que se chama, aquele homem era o que se chama um mestre, era um líder de pessoas. É de tal maneira fiável e confiável que mesmo as minhas reguilices não davam para ter para ter alguma dúvida que fosse. Portanto, se ele estava a dizer era porque aquilo era certo. E se ele me pedia aquilo é porque aquilo era correto. E portanto distribuímos no colégio, porque depois as freiras também faziam as suas próprias distribuições nos canais delas. Eu encontrei-me com imensa gente que não conheço de lado nenhum. E que ainda hoje não conheço, não faço a mínima ideia como é que se chama. Quanto menos pessoas os conhecêssemos melhor e quanto menos nomes tivéssemos melhor. Depois passávamos as informações, os comunicados, os abaixo-assinados, as BACs, os boletins intercoloniais, fazíamos a divulgação assim. Havia uma coisa que me chateava muito, que eu só mais tarde depois é que percebi porque é que me chateava. Porque, por exemplo, o PC fazia a distribuição do Avante nas casas de banho. Punha nas casas de banho. Dos cafés, das coisas. Em todo lado havia, em montes de sítios havia os Avantes. Também policopiados, como os nossos. Mas nós tínhamos isso como regra, é que não entregávamos, não deixávamos molhos. E a mim fazia muita confusão o desperdício, porque aquilo custava imenso a fazer. Fazia muita confusão o abandono das coisas. Portanto, e não, hoje percebo porquê, mas naquela altura não percebia. E aquilo, estava sempre a perguntar ao Bento, mas porquê é que eles fazem isto? Ele disse, deixa-os fazer que são métodos deles. Mas a mim aquilo fazia-me uma confusão danada. Mas nunca chateei o Nuno Teutônio. E o Nuno Teutônio conhece-o através deste movimento, missas, todos, de encontros, sim. Da casa dos dominicanos, do convento, que na altura era na Barjona de Freitas, hoje eles têm um convento nas Laranjeiras, onde o Bento vive. Para quem vir, explicar muito rapidamente para o SIDAC e se tinha algum tipo de... Era um centro de informação e documentação, mas claro que era clandestino, portanto. Era um centro, depois tornou-se legal, após 25 de Abril, tornou-se legal e na altura era o Centro de Informação Anticolonial e depois ficou Amílcar Cabral. Pronto, mudou de nome a seguir ao 25 de Abril
quem estava à frente era a Chachão Moita, era, no fundo, estes os grandes líderes. A filha, a Luísa Teutano Pereira, que ainda hoje, muito velhinha, ainda lá continua a andar. A irmã dela, que chegou a ser, não sei se está reformada já, mas chegou a ser funcionária de cidade, a irmã da Luísa. E depois com a colaboração de todos nós, e é preciso também dizer com o estrangeiro, não é? Porque estas pontes com os movimentos de libertação conduziam, e todas as ocorrências, mesmo no mundo católico, durante a Guerra Colonial, a ida dos movimentos de libertação, por exemplo, ao Papa, e o reconhecimento do Papa da autonomia das colónias, por exemplo. Isto são saltos qualitativos em termos mundiais, ultrapassam a Europa. Depois temos, reparem que toda a Europa é democrática, tirando Portugal e Espanha. Toda a Europa tinha feito o seu processo democrático e de descolonização. Nós continuávamos a ser os únicos, depois com a Espanha aqui, coadjuvados com a Espanha, mas o Salazar não achava piada nenhuma ao Franco, porque isto depois não era assim tão pacífico, mesmo dentro dos fascistas, isto não era assim tão pacífico quanto isso. E às vezes é preciso explicar esta coisa, porque o Franco achava que o Salazar era um borra-botas, era um bota de elástico, não é? Como nós chamávamos de bota de elástico, mas o Franco também achava que ele era um bota de elástico porque era orgulhosamente sós, enquanto que o Franco é um imperialista. O Franco criou o grande Império Espanhol e a grande Espanha. Que o Salazar, pá, tínhamos o Império Português, realmente com as colónias, mas não era pelo desenvolvimento, não era pela industrialização, não tinha... Dava-se mal com os grandes empresários, que isto era tudo muito pequenino, pobrezinhos mas honrados, expressões muito salazaristas. Não lhes ensines a ler porque senão eles depois sabem demais. Portanto, quanto mais burrinhos e quanto mais ignorantes, melhor. Portanto, o apelo à ignorância, o apelo é uma casa portuguesa com certeza, põe vinho sobre a mesa. Portanto, isto tudo não tinha nada a ver com Espanha. Claro que isto é remontar atrás, mas isto não tem nada a ver com a Segunda Guerra Mundial, que Portugal oficialmente não entra na Segunda Guerra Mundial e a Espanha entra. E, portanto, apesar de termos tido um papel imenso na Segunda Guerra Mundial, mas não, isto tudo, todo este... Tinha acabado o Tarrafal, acabou o Tarrafal, tínhamos ainda o Aljube, que depois fechou, mas tínhamos o Caxias, sobretudo, e os Altos Judeus e Peniche. Que contactos é que havia? Era dentro da organização? Os grandes é que tinham, claro. Exato, os grandes é que tinham. Sim. Não, com os movimentos de libertação, com os movimentos católicos também de outras e os movimentos socialistas, quer dizer, portanto, nós vamos estando a par de tudo
o que se passa na América do Sul, na América Latina, Salvador Allende, não sei quantos, tudo isto toca-nos. Reparem que o Pinochet entra quando nós estamos a fazer 25 de Abril. Em 72 temos o Pinochet, temos o Salvador Allende, e, portanto, tudo isto nos toca. Todo o mundo humanista desta Europa, da África e América Latina nos toca. E, portanto, nós temos informações que nos vêm da África, que nos vêm do coração da Europa. Reparem que houve um maio de 68, houve uma data de ocorrências. Pois é assim, tínhamos os nossos exilados, que faziam parte também e que traziam informação, porque eles de vez em quando vinham cá. Vinham clandestinamente, mas vinham cá. Eu conheci-os a todos quase, não é? E eu não podia sair daqui porque não tinha autorização dos meus pais para sair do país, portanto eu não podia. Mas eu saio de casa com 14 anos. Os meus, só que depois temos um grande movimento que ainda hoje existe, que tem outras características, que é TZ. TZ é um espaço ecuménico em França. É um espaço ecuménico e onde pessoas de todas as religiões se encontram uma vez por ano. Ainda hoje é verdade. Há muitos, na maior parte dos jovens são atraídos por isto, por esse encontro. Naquela altura, para nós, dizer era como se fosse Woodstock. Era completamente. Eu não podia ir, eu nunca fui a TZ, porque não tinha autorização para sair. Também era preciso perceber que só aos 21 anos é que tínhamos a maioridade. Portanto, vocês agora têm aos 18, mas eram aos 21. Portanto, todo esse mundo efervescente que se viveu na Europa, nos tocava. Nós recebíamos informação e levávamos informação daqui, portanto, éramos financiados para muita coisa por esses movimentos estrangeiros, da mesma maneira como nós financiávamos conseguimos o dinheiro, por exemplo, para os movimentos de libertação. Ou seja, depois há aqui este universo católico progressista que se vai aproximar daquilo que viria a ser o PRP e as Brigadas Revolucionárias. Uma parte. Tivemos sempre muito, sobretudo, eu nem sei muito bem porque é que a Helena Neto incorporou os PRPs. Eu conheci nestes movimentos, conheci a Isabel do Carmo, conheci o Carlos Antunes, conheci toda essa malta, porque eles também estavam connosco e nós estávamos com eles. Tínhamos versões diferentes, porque eles tinham as versões da luta armada, enquanto que nós não tínhamos, éramos pacifistas, e portanto era por isso os rapazes fugiam da guerra e não iam à tropa, ou então faziam adiamento por estudos, e outros frades porque os frades não iam para a tropa. Portanto, havia muita maneira de se ir safando da guerra colonial. As raparigas não se colocavam essa questão porque não iam para a tropa. Sobretudo, há uma parte importante que está na fundação do Partido Socialista. É preciso não se perder muito essa versão, portanto, há toda uma parte muito importante desta malta que veio fundar o Partido Socialista.
Depois, há outra parte que se mantém ligada a partidos que depois, mais tarde, são os PRPs, Luar Menos, o MES, exatamente, o MES que já é uma cisão do Partido Socialista, portanto, depois algumas partes que vieram integrar as UDPs e as LCIs, portanto, com os trotskistas e com os maoístas, de um lado e do outro. As LOCs, temos os movimentos todos operários, os estudantis, etc. As LOCs, a Liga Operária Católica, que tinha uma influência imensa. Havia muitas organizações, das quais eu nunca fiz parte, mas conheci todas essas pessoas, ou a maior parte delas, foram passando. Nós tínhamos uma grande coisa, nós tínhamos um grupo muito forte de raparigas do colégio, que éramos umas 4 ou 5, e de freiras, e depois do grupo dos jovens frades, que a maior parte deles saiu de frade, no pós-25 de Abril. Dentro dos dominicanos, dentro do mundo dominicano. Mas depois isto era aberto a uma data de outras. Para já o mundo dominicano agregava imensa gente de muitos lados. Passar lá por casa, o meu marido, o atual meu marido, foi frade e foi dominicano. E de vez em quando eu falo, e ele teve muito tempo em Moçambique, e depois como frade, como cooperante, e depois foi para a França, passou cá pouco tempo em Portugal, não apanhou o 25 de Abril, apanhou o 25 de Abril em Moçambique, e portanto, uma data de coisas que se passou ao lado. Ali até 77, 78, tudo lhe passou ao lado. E às vezes eu falo de um nome qualquer e ele diz, eles passavam por... Não, esse passava por lá. Eu esse conheço, passava por lá. Portanto, nos dominicanos passava-se, dormia-se, passava-se o fim de semana, fazia-se encontros, tinha-se reuniões, consultava-se a biblioteca. Portanto, era uma grande família, perceba? Uma família muito alargada. Portanto, eu encontrei, de certa forma, a minha família. Portanto, uma pessoa pode dizer assim, com 14 anos estou novinha e sozinha, estou novinha, mas eu não estava sozinha. Ninguém me deixava fazer disparates. Era muito paizinhos, ninguém me deixava fazer disparates. A primeira vez que me deixaram beber um pirulito com um golo de cerveja lá dentro para brindar foi quando o Salazar morreu. Porque até lá só bebia pirulitos. Vocês não sabem o que são os pirulitos, mas são umas gasosas com os berlindes. Tinha lá uns berlindes dentro, os putos gostavam muito para andar a jogar ao guilas, né? Naquela coisa. E depois isto era tudo uma responsabilidade enorme, não é? Então depois da Capela do Rato, a Capela do Rato é um momento, porque para já foi a primeira vez que eu me senti, e agora eu vou ficar sem amigos. Porque tive os amigos todos presos, é uma coisa. E aí sim, lembro-me da responsabilização e da responsabilidade, de me sentir muito pequenina para a responsabilidade que tinha. Porque estavam todos presos.
os meus grandes mentores, os meus grandes paizinhos, os meus mestres, estava tudo preso. O único que se safou foi o Bento, mas também se safou porque ele se chama Basílio e não se chama Bento. O nome verdadeiro dele é Basílio. E então, conforme eles chegavam lá aos dominicanos e perguntavam pelo Basílio, ele dizia que estava lá o Bento. Quando perguntavam pelo Bento, ele dizia que estava lá o Basílio. E portanto mandavam ir à esquadra e o gajo trocava as identidades todas. Aquilo era ok. E o gajo conseguiu nunca ser preso. Eu estava na vigília, sim. E durante a entrada da polícia? Da entrada da polícia. Como é que recorda esse momento muito violento? É muito violento. É muito violento. Só que eu não fui presa nessa altura. Passei pela esquadra e depois largaram. Fui só identificada e largaram-me. A PSP invadiu aquela história. A PIT estava sempre por trás, como é óbvio, mas a PSP... E foi tudo para a esquadra. Foi tudo para a esquadra. Depois houve uns que ficaram, outros que foram presos, foram soltos e depois foram presos 2 dias depois. E eu fui presa, também só lá tive 24 horas, não me fizeram mal nenhum. Só não me deixaram foi dormir, foi uma chatice. São muito chatos. Não me deixaram dormir. E aí sim, eu senti o peso da responsabilidade. Qualquer número que eu dissesse, qualquer expressão menos pensada que fosse dita, qualquer sentimento de medo, que é normal, até nos adultos, quanto mais em cachorros, eu tinha a sensação total e absoluta de que podia entregar montes de pessoas à PIDE. Portanto, teve imensa piada. Eu sempre tive pouca memória. Eu ia sair do colégio e um carro descaracterizado mandou-me para dentro do carro. Abriram a porta e meteram dentro. E eu com a mochila do colégio. E tinha nós na altura usávamos para as cábulas uns harmónios. Fazíamos harmónios de cábula. Portanto, fazíamos harmónios que já não precisávamos deles, porque tínhamos que estudar tanto para fazer as cábulas. Eu ensinei os meus alunos a fazer cábulas, que era para depois não precisar de as consultar, porque estudavam tanto, fazer aquilo pequenino, tudo coisa. Fazíamos uns harmoniozinhos, umas coisas. E eu fazia para as cábulas, como sempre, e depois não consultava, e como tinha falta de memória, fazia isto para os números de telefone das pessoas. E andava dentro do bolso, dentro da pasta, outra coisa qualquer. Eu engoli o harmónio no carro. Engoli-o. O que era porreiro, porque eu não sabia um número de cor. Não sabia números de telefone, não sabia nada. Era uma coisa impressionante. Eu sabia o número de telefone da casa da minha avó e da casa da minha mãe. Não sabia mais nada. Mas é que não sabia genuinamente. Portanto, os gajos achavam que eu não sabia porque não queria dizer. O que era uma paz dos anjos. Uma pessoa não saber genuinamente é uma coisa muito porreira. Dá um jeitaço naquelas circunstâncias. Levaram para a Ana Maria Cardoso e depois para interrogatório começam. Toda a gente se identificava na PIDE. Mas o meu cagaço, o meu medo, era de tal maneira grande de dizer qualquer coisa que não devisse. Não devia. Por isso simplesmente nenhum não me disse. Epá, comecei a reclamar com eles, era um bocado retila. Comecei a reclamar com eles, se eles me tinham prendido é porque sabiam o meu nome.
Epá, mas toda a gente se identificava na PID, eu não sabia. Portanto, isto foi tudo. Foi tido ingenuamente. Ingenuamente. Toda a gente dizia o nome, toda a gente dizia a data de nascimento, toda a gente fazia essas coisas. E eu achei que não. Que se eles me tinham prendido é porque sabiam perfeitamente quem eu era. Portanto, não tinha nada que estar a dizer uma coisa que eles já sabiam. Estavam a gozar comigo. É preciso perceber que, para já, eu era muito miúda. Pronto. E esta idade dava bronca. Já estávamos no tempo do marcelismo, não é? Esta idade dava bronca. Depois, o meu avô era o presidente da Cruz Vermelha. Era aqueles que mandavam os meninos, os coxos e os marrecos para a guerra. E depois deixava-os que não convinha, faziam xixi na cama, tinham anureses, faziam outras coisas, outros que não. Pronto, era o homem que mandava as pessoas para a guerra. Portanto, era um senhor importante. Isto não interessava muito ao próprio regime dar grande cana desta prisão. Esta detenção era mais para receber informações e não interessava manter-me presa nem desatarem a bater para me sacarem coisas, porque isto... Claro que eu na altura não tenho consciência disto. Fiquei lá um dia, fiquei lá 24 horas. 24 horas. E um interrogatório? Um interrogatório sem violência. Só me diziam, epá, tu sabes isto tudo, porque é que estás a dizer que não sei quantos? Então, mas vocês sabem que eu sei, pá, vocês devem saber, então, só vocês é que sabem. Portanto, uma conversa de parvos, foi uma conversa de parvos durante 24 horas. Depois vinha a PID boa, depois vinha a PID bem. Duas mulheres. Uma para que era bruta como as casas, a outra para que era uma querida que se sentava, pá, tu se calhar queres ir dormir, vá lá, diz lá estas coisas. Epá, se tu tivesses dito essas coisas que a gente está a perguntar, já te tínhamos deixado ir embora, já viste. Tu também estás para aí cheio de sono. Pá, mas quando se tem esta idade, não... E se está numa situação destas, não há sono. Isto não há sono para ninguém, quer dizer, é evidente que depois no outro dia dormi 48 horas. Mas, não, é assim, perguntarem-me, tiveste medo? Tive quando fui preso. Tive. Mas depois a gente habitua-se. Também tive muita sorte, porque de facto nem uma lamparina levei. Portanto, não me tocaram. De vez em quando levantavam põe-te em pé, senta-te, deita, senta-te, não sei o quê, pá, não sei quantos, não te queres deitar um bocadinho? Não, está sentado com a secretária de Madeira. Pá, tenho uma imagem de inóspito. Tipo um casão, com uma secretária, com uma mesa e duas cadeiras. Uma coisa perfeitamente... Depois ouvia-se gritos noutras salas. Nunca cheguei a perceber se eram gritos falsos, se eram verdadeiros, porque a gente não tinha... Depois, mais tarde, a Chachão e o Luís é que me diziam que... Por exemplo, eles punham a Chachão a gritar na sala ao lado do Luís Moita e a imitar a voz da Chachão, a dizer que eu já contei tudo, agora podes contar tudo também. Coisas desse género. Mas comigo isso não fazia sentido. Era mais, conheces este... De onde é que o conheces? Diz, não conheço de lado nenhum. Mentira! Estiveste com ele não sei quantos no dia não sei o quê, às noites, então vocês sabem essas coisas todas, porque é que me estão a perguntar? Sabem tanta coisa, vocês é que sabem tudo. Portanto, a conversa era sempre desconversa. Portanto,
É o que se chama uma desconversa. A única coisa que eu tinha como objetivo, quando fui presa, foi pura e simplesmente não abrir a boca. Porque me sentia com uma hiperresponsabilidade. Eles tinham confiado tanto em mim, aqueles meus mestres tinham confiado tanto em mim, eu conhecia tanta gente e tinha lidado com tantas coisas, que sentia-me uma traidora total e absoluta se tivesse falado no nome, seja de quem fosse. Para coisas parvas. Eu disse que não conhecia a minha mestra de classe. Coisas completamente parvas. Não é? A minha mestra de classe que era a Ramilda e que estava lá todos os dias comigo no colégio, quer dizer, só posso ser parva, não é? Quer dizer, não era mesmo parvoíce. Era mesmo o que se chama infantilidade. Aqui é a demonstração de. Era a mesma coisa que as pessoas são muito dissesse que não conhecessem o irmão. Não é? Quer dizer, isto. E eu, pá, disse que não conhecia ninguém. Não podes ir embora. Vê lá se tem juízo. Vê lá se tem juízo. Pois eu sou 25 de abril. É assim, todos nós sabíamos quando é que aquilo ia acontecer por ali. Já tinha havido umas tentativas em março, umas tentativas em fevereiro. Todos nós sabíamos que aquilo ia acontecer, que havia qualquer coisa. Agora, como é que ia acontecer e quem é que ia produzir aquilo? O que é que ia acontecer? Quem é que estava? Isso não se fazia a mínima ideia. Como é que soube Pai, eu sou porque fui para o colégio pacatamento e quando cheguei fui para o colégio pacatamento e quando cheguei ao colégio, por isso simplesmente o colégio estava fechado. Tinham fechado o colégio. Disseram para ir para casa e eu, a boa Dona Isabel, ir para casa ao Tanas, não é? A boa Dona Isabel foi para a rua. Pronto, e andou na rua, a passear na rua. E a ver no fundo estive em quase todas as situações, no Salgueiro Maia, no não sei quantos, estive em quase todas porque fui encontrando pessoas, como é óbvio, depois encontramos, só que não foi o dia mais feliz da minha vida. Ainda há pouco tempo tinha esta conversa e esta discussão com a Helena Pato, não foi o dia mais feliz da minha vida. Porque realmente eu tinha os meus amigos presos. Eu continuava com os meus amigos todos presos. E não se sabia rigorosamente o que ia acontecer. Isto é terrível. É terrível. Até à libertação dos presos políticos, serão 3 dias depois. É muito tempo. É uma eternidade. E não sabemos se saem de lá vivos ou mortos. Como é que é? Porque isto ainda morreram 3 gajos, logo ali na António Maria Cardoso, não teve piada nenhuma, que os gajos da PIDE tiraram, não é? Portanto, é preciso. Agora, nós cá fora, e Helena Pato tinha a mesma sensação que tinha o Tengarrinha que estava preso. Isabel vai para Caxias. Vamos para Caxias porque era importante a libertação. Eu logo a 24 já fui para Caxias. Combinei logo ir para Caxias ainda há 24. E ficámos lá acampados. Mas as negociações foram muito complicadas. As coisas foram muito. Foi o coração nas mãos. Nunca se. Depois havia ameaças
que matavam todos, depois só matavam alguns, depois só faziam, não sei o que, foi horrível. Estavam todos aquecidos. Mas na mesma altura saiu Tenguerrinha, saiu Brigadeira na Pato na altura, coisa que eu conhecia muito bem, que ela já estava na CD. Tinha saído do PC, estava na CD. Epá, em 74. Eu falava há pouco, as pessoas que pertenciam a esse movimento católico progressista começam a encaixar-se, mas eu continuei a trabalhar muito com o SIDAC, continuei a ter muitas relações com o Bento, com este grupo, sobretudo os mais velhos. Depois já tinha havido a fundação do Partido Socialista, eu não me encaixava muito nessa história. Depois, entretanto, houve o MES, que também não. Onde chegou a estar o Nuno Titano Pereira, que teve no MES. Sabe que eu tenho assim um bocado uma história, uma filosofia para mim. Eu sempre fui uma mulher de causas, mas tenho pouco apetite por enquadramentos partidários. Eu ainda experimentei um enquadramento partidário de estar no MR entre janeiro de 75, fevereiro. É porque e só a propósito porque houve uma chatice, que houve eleições em 75. E o Copcom resolveu dizer que proibia o MR de participar nas eleições, o MRPP. Epá, eu, como sempre, esta história da liberdade é uma coisa, pá, que resolvi, então agora sou MRPP. Escrevi-me, tudo, depois saí no dia 25 de novembro, mas, portanto, foram 7 meses, ou 8. Recuso-me a pertencer ao partido que me tenha por mim, como o Groucho Marx. Pá, isto é uma coisa... É muito poucos porquês. Fazer parte de partidos, para mim, é muito pouco porquê. Mas as brigadas, pá, tinham aquela história da luta armada, que é uma coisa que eu não achava muito piada. Eu era amiga deles. Eram meus amigos, mas uma coisa é serem meus amigos, outra coisa é pois aquelas disciplinas, porque o próprio Partido Socialista na época não era como agora, não tem nada a ver. Quer dizer, marxistas-leninistas, tive essa experiência de 7 meses com o MR. As prisões, todas as minhas amigas, mais uma vez, a Aurora Rodrigues, aquela malta toda, ser tudo preso outra vez, tudo porreiro, aquela coisa, mete-se tudo, só disparates, invasões das sedes e aquelas coisas todas. Eu podia ter sido presa, mas não quis, porque isto depois também é um bocado assim. Eu estava na Faculdade de Direito e tinha entrado na luta contra o serviço cívico. Resolveram-me pôr, não havia sociologia, não havia nada disso, não havia, esses cursos estavam todos proibidos e ainda não tinham sido reconstituídos. E eu tinha entrado, tinha feito o 7º ano do liceu, e os gajos inventaram uma coisa que foi o serviço cívico, que era o vosso 12º ano. O serviço cívico. E eu só tinha hipótese, porque eu quando era pequenina, eu fiz o 7º ano da linha F, que era a linha para ir para a medicina, mas como percebi rapidamente que tinha que trabalhar e estudar, medicina não se conseguia fazer isso, porque só tínhamos aulas de dia, e aquilo era muito complicado. Portanto, fiz à linha não sei quantas, D ou o que era as que dava para Direito. Fiz um ano de Direito, na luta contra o serviço cívico.
porque eles, em vez de me porem num tribunal ou num escritório de advogados ou numa coisa qualquer, puseram-me a limpar o Campo Grande. Eu achava que aquilo era para gajos de agronomia ou outra coisa qualquer de género e não achei graça nenhuma. E fiz a luta contra o serviço cívico e entrei na Faculdade de Direito. Só que eles não me legalizaram aquele meu ano. Foi em 75. E em 75 foi quando o Copcom resolveu entrar para a Faculdade de Direito, como não lhe chegavam as sedes do MR, também entraram para a Faculdade de Direito dentro, e eu estava lá dentro, fazia parte da Associação de Estudantes, ainda por cima, estava lá dentro. Mas tínhamos um senhor que era militar, que era o Aventino Teixeira, que tinha uma filha que estava lá no rancho. Tínhamos uma data de atividades, era o coro, era não sei quanto, e o rancho. E o Aventino Teixeira telefonou, porque a filha estava lá, a dizer que o Copcom ia a caminho da Faculdade de Direito. E eu disse que não era vítima, que tinha sido presa uma vez e que não me apetecia ser a segunda. E saí. E o pessoal começou a discutir se era politicamente correto ou não, porque isto se ir-se embora ou não. E eu disse que não discutia, vim-me embora. Então era eu a subir pelo lado de letras, a subir à Alameda, e o Copcom a descer. Isso é na altura das prisões? 75. É ali de maio de 75, por aí? Não, foi antes foi antes porque as eleições eram em abril de 75. Isso foi antes das eleições? Foi antes das eleições. E... Porque era a proibição do MR ir às eleições. Então apanharam tudo, como o MR tinha a Associação de Estudantes, era do MR, tinham expulsos os gajos da UEC, que eram a União de Estudantes Comunistas, que eram os miúdos do PC, que tinham abarcado sem eleições a Associação de Estudantes, porque isto depois ali entre 74 e 75 há uma data de disparates e uma data de coisas que hoje, aos nossos olhos, são completamente disparatadas. Deve-se lembrar dos grandes confrontos entre o MR e o PC e a UEC. Mas fisicamente, não é? Fisicamente, nas associações. Sim. Eu tive um comunicado do PC, tenho pena que não tenha esse comunicado, a dizer que uma perigosa gorila, havia os gorilas antes do 25 de Abril, uma perigosa gorila de APA, que era do departamento de apoio aos alunos, uma perigosa que era eu tinha pai 40 quilos ou uma coisa assim do género. Uma perigosa do gorila de APA espancou brutalmente o nosso camarada, e era quem? O Magalhães. Vocês conhecem o gajo do PS, que hoje é do PS. O José Magalhães. Que era um latagão do caraças. O gajo deu um estalo. Foi um problema. Estávamos na reunião, o gajo, não sei quantos, eu a dizer para o gajo estar calado, porque o gajo estava a botar aquela porcaria e aquela coisa, está calado, deixa lá ouvir os gajos, não sei quantos, quando chegar a tua vez falas, quando chegares a tua vez falas, e o gajo não fez mais nada, deu-me um estalo. E veio a rebolar pelas escadas abaixo. Nós nesse tempo não éramos assim muito. E então, porque ele não estava à espera, a malta punha-se estrategicamente nas mesas e nas secretárias. O gajo estava no coxia, eu dei-lhe um pontapé, eu acho coisas, e depois veio a rebolar. Então foi uma coisa muito porreira. O gajo que era um latagão, era malingrinhas. Não, mas havia muita apanhadinha. Ainda apanhei o 25 de novembro com o estado de sítio e mais não sei quantos. E depois zanguei-me com os gajos. Que eles achavam que a gente não devia tomar banho. Coisas assim um bocado estúpidas.
o- Tínhamos o Alexandrino, coitadinho, que acabou por morrer, o Alexandrino de Sousa, morreu nessa altura, com confrontos com o ADP, e que era um dos meus grandes amigos. Há um dia que, depois de porrada de dias sem dormir, a colar cartazes, o Alexandrino foi a casa e deitou-se em cima da cama e adormeceu. Tomou banho e adormeceu. E ficou lá 3 dias ao padre. Passado 2 dias, estava lá um papel na Associação de Estudantes a dizer que o camarada Alexandrino, por acaso foi falta de bom gosto, porque depois ele acaba por morrer afogado. O Alexandrino morreu afogado. E eu, no dia dos meus anos, eu é que devia ter ido em vez dele, na verdade. E o Alexandrino tinha lá escrito a dizer: o camarada Alexandrino já deve ter ganho barbatanas. Portanto, o pessoal, sabes, esta história de um gajo tomar banho, claro que não é como agora que nós tomamos banho todos os dias e temos uma mania para que um dia destes estragamos a pele. Tanta lavagem. Portanto, também é o exagero do banho diário. Que isto é urbano. Isto é um mundo urbano que cria estas coisas. Mas, um gajo tomar 2 vezes por semana para banho, uma coisa assim do género, e sobretudo porque andávamos nas pinturas e nas não sei quantos, andávamos sempre todos cagados de tudo e mais um par de botas, fruta paciência, quer dizer, era um mínimo, trocar de roupa e tomar um duche, não é? E os gajos não achavam muita graça. Por exemplo, sei lá, eu vinha do mundo da liberdade, dos católicos, e chegam a um mundo marxista-leninista maoísta. E eu não me encaixo naquilo, quer dizer, aquilo. Uma coisa são as causas, outra coisa são a formatação, o discurso. O grande dirigente da classe operária, todas essas. Eu nunca tive nada disso. Eu nunca tive lideranças. Eu, como digo, a única liderança que tive foi do Nuno Teutónio, que eu não sei porquê. Acho que tem mais a ver com a estrutura de personalidade e forma de estar na vida, na política, do que outra coisa qualquer. Eu nunca tive gente a mandar em mim. E aquilo era muito hierárquico. Aquilo era tudo muito hierárquico. Tudo muito hierarquizado. Também não é por acaso que saíram todos, não é? Depois temos a Maria José Morgado, que na altura era. A gente, quando se encontra, farta-se de rir. Maria José Morgado era das pessoas que mais me chateava a cabeça, porque eu de vez em quando tinha a mania de ir a casa, tomava banho e punha um rímel, ou uma porcaria qualquer. Não se podia porque isso eram burgueses de fachada socialista. Eram normas demasiado irritantes. Fui eu que fui reconhecer o corpo do Alexandrino. É porque eu fiz anos, eu faço anos a 8 de outubro. Ele estava a colar cortados, junto ao Cais das Colunas, e houve o azar. O gajo, nós usávamos aquelas botas que chamavam-se botas a Arnaldo Matos, que eram umas botas, umas butifarras com caoutchouc, com um pontapé daquilo, com protetores, o pontapé daquilo dava para o gajo voar, mesmo que a pessoa fosse lingrinhas. Usávamos, eram as botas a Arnaldo Matos, eram as conhecidas botas de Arnaldo. Andávamos todos com as botas iguais. São botas cardadas, tipo disto, mas por dentro com estrutura. Nunca mais acabavam. Porque era porra, eram umas para a vida. Aquilo é um peso danado. E o Alexandrino não sabia nadar. E há uns malucos do UDP que o deitam para. Eu estava para ir da brigada. Mas eu sabia nadar. E fiquei sempre com esta.
aqui. E porque eu fazia anos, o Alexandrino foi a minha vez, com a cartazes. E eles haveram deitar o pessoal ao rio. E o Alexandrino foi tipo peão. Morreu afogado. Depois no outro dia fui eu que fui reconhecer-lhe o corpo, a morgue de São José. Não teve muita graça. Não foi muito bonito. Nós éramos muito amigos mesmo. Depois do MRP ainda continua a ser... Continuei, estive em grupos de mulheres feministas, estive num movimento feminista, no IDM, não ligado a partidos políticos. Fundámos a Informação e Documentação de Mulheres, estivemos na luta pela legalização do aborto, tivemos em vários... Foi 5 causas, foram 5 causas, a partir daí sempre tive o divórcio, porque isto é tudo um processo, A lei do divórcio demorou bué de tempo, pá, E ao contrário do que se possam pensar, o PC não estava de acordo. O PC não votava a favor nem da lei do divórcio, nem da lei do aborto, nem... Portanto, aquilo havia muitas negociações, havia muitas coisas, mesmo partidos, havia um deputado só da UDP, do resto era tudo só dos partidos institucionais, não é? O PS, o PC, o PPD, o CDS, e havia um deputado, o Cássio Barreiros, um deputado da UDP, mas todos os movimentos que são a LCI, o que hoje são o BE, todos os movimentos que hoje se aglomeraram no BE. O Louçã, fartei-me de trabalhar com ele na questão da lei do aborto, trabalhámos imenso com tudo o que era negociação com os partidos políticos e discussões com os grupos parlamentares e propostas, e foram muitas, porque foi fazer uma legislação toda nova. Depois trabalhei muito nas comissões para a divulgação dos anticoncepcionais, na pró-associação da condição feminina, que hoje é o Ministério da Igualdade, mas naquela altura era pró-comissão da condição feminina. Ainda fui daqui para a Bélgica representar Portugal o Congresso de Maison des Femmes Battues de l'Europe, o Congresso das Mulheres Espancadas da Europa, que nós não fazíamos a mínima ideia o que era. Nós aqui em Portugal estive nas primeiras casas de abrigo de mulheres vítimas de violência doméstica. Portanto, a partir daí foram sempre por questões, por causas, como já tinha sido antes. Portanto, aquele desvario mais uma vez, era uma causa de se tornar... Porque não havia razão nenhuma, de facto, do EMER não poder ir às eleições. Não haveria razão nenhuma. Mas havia, naquele contexto de 75 havia.